que eu intitulei de O que a morte tem a ver com a vida. O que a morte tem a ver com a vida. O que um atestado de óbito pode ter a ver com a vida? Já parou para pensar nisso? O que uma coroa de flores pode ter a ver com a esperança? O que um velório pode ter a ver com o assunto fé? O que um funeral pode ter a ver com a palavra paraíso? O que o cemitério pode transmitir como alegria? Ou o que um túmulo, por exemplo, pode falar sobre vitória? Quando nós paramos para vasculhar a realidade da morte de Jesus, nós encontramos na morte de Jesus vida. Quando nós pensamos sobre a morte de Jesus, nós somos inundados de uma grandiosa alegria. Quando nós paramos para refletir sobre a morte, na verdade o que nós encontramos é vitória na cruz de Cristo. E eu quero te chamar assim para olhar comigo mais de perto sobre a morte de Jesus, porque quando a gente chega perto, o que a gente percebe é que essa morte nos trouxe vida, que essa morte nos devolveu a esperança perdida, que essa morte nos conduz ao paraíso eterno, que essa morte nos dá a vitória sobre o mal, que essa morte nos faz andar de cabeça erguida, que essa morte nos faz andar altaneiramente pela história. E eu quero te convidar a olhar comigo então para um texto bíblico, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33, onde nós vamos ver bem claramente sobre o que a morte tem a ver com a vida. Abra sua Bíblia então em Marcos, capítulo 15, e nós veremos então versículo por versículo, do 33 até o 41. De modo mais detalhado, o que a morte de Jesus tem a ver com a nossa vida? Em primeiro lugar, a morte de Jesus nos livra do juízo de Deus. Olha o versículo 33 aí, na Bíblia ou aqui na tela de projeção. E eu quero que você leia comigo. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta no relógio judaico equivale ao meio-dia no nosso relógio. E a hora nona no relógio judaico equivale às 3 horas da tarde no nosso relógio, tá bom? Douglas Webster, um professor de teologia americano, ele disse algo muito interessante, preste atenção. No nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Essas trevas que pairaram sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, simbolizam o julgamento de Deus sobre o pecado que Jesus Cristo carregava na cruz. E não havia outra cor melhor para expressar o julgamento de Deus contra o pecado do que esta. Cor negra, escura, trevas. Não havia uma cor melhor para descrever do que essa. Agora, só um parêntese aqui. Essas trevas que também pairam sobre o Gólgota, a cruz sobre a terra, enquanto Jesus está sendo crucificado, também pode ser analisada por nós de maneira poética e mais ampla, como sendo um protesto da natureza ao que o Filho de Deus está sofrendo pelos homens na cruz do Calvário. É como se o sol se escondesse
É como se toda a claridade fugisse e deixasse somente as trevas para testemunhar aquele momento em que, de maneira terrível e horrorosa, o Filho de Deus está sendo torturado, está sendo massacrado ali pelo horror da crucificação. É como se a natureza entrasse em convulsão diante daquele espetáculo horrendo de um ser santo, puro e perfeito, sendo morto pelos homens maus, pecadores e perversos. Mas voltando aqui ao assunto principal, o julgamento de Jesus Cristo, revelado aqui pelas trevas que pairam sobre a terra, é preciso lembrar sempre e nunca esquecer que Jesus Cristo está morrendo naquela cruz, não pelos seus pecados, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo e puro. Ele está morrendo pelos nossos pecados. Aquela morte é uma morte substitutiva, ou seja, Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Preste atenção. Se Jesus não morresse naquela cruz em nosso lugar, cada um de nós que está aqui hoje, teria que enfrentar por si mesmo o julgamento de Deus. E aí é que vem a questão. Nenhum de nós aqui teria condições de enfrentar o julgamento de Deus e ao final ser absolvido. Todos nós, sem exceção, seríamos condenados diante da justiça de Deus, porque nós não tínhamos e não temos e jamais teremos condições de em nós mesmos reparar o próprio pecado que nós cometemos contra Deus. Mas quando eu e você olhamos para esse texto sagrado, olhamos para a cruz do Calvário e depositamos fé no que Jesus fez por nós, então passamos da morte para a vida e não entramos em juízo, conforme diz a palavra de Deus em João 5, versículo 24. Então escute, você percebe agora o que a morte de Jesus tem a ver com a vida? A morte de Cristo nos livrou do julgamento condenatório que nos enviaria ao inferno. Esse espetáculo da morte, ele pode ser considerado assim, num sentido e num aspecto horroroso, mas para os cristãos que se refugiam nesse sacrifício, esse sacrifício de morte tem cheiro de vida, tem gosto de esperança, tem uma sensação que nos toca de fé, porque devolve a nós a vida que tínhamos perdido com o pecado. Bendita seja a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas em segundo lugar, o que a morte tem a ver com a vida? A morte de Jesus, em segundo lugar, nos livra do abandono de Deus. Queridos, há uma ligação muito profunda entre as trevas que pairam sobre a terra e a fala de Jesus que vem a seguir, porque a escuridão que paira sobre a terra, ela é revelada no seu sentido mais pleno quando Jesus profere o conteúdo agonizante que estava no seu coração. Observe aí o seu grito de agonia no versículo 34. Vamos ler juntos? A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Queridos, nós nunca vimos Jesus reclamar pelas páginas do Evangelho. Pode procurar, você não vai ver Jesus em nenhum outro lugar reclamando. Ele não reclamou quando foi abandonado pelos seus discípulos. Ele não reclamou quando estava sendo torturado pelos seus algozes, os soldados romanos. Ele não reclamou quando ele teve que carregar a cruz. Mas nesse momento, em que o seu Pai
o desampara na cruz, pela primeira vez, nós o encontramos gritando a dor que assolava o seu íntimo. E a grande pergunta que vem à nossa mente agora é: por que Deus desamparou Jesus Cristo na cruz do Calvário? Por quê? E eu posso ouvir um diálogo aqui entre Deus, Pai, e Jesus, o Filho. Deus meu, por que me desamparastes? E Deus Pai responde: meu filho, eu te desamparei, porque nesse momento você está em lugar do pecador. Eu te abandonei nessa hora, porque você é o substituto do pecador. Queridos, Jesus sentiu a agonia do desamparo, do abandono e do afastamento de Deus, porque ele estava sendo feito pecado por nós. Mais forte ainda, Jesus estava se fazendo maldição em nosso lugar, diz a palavra de Deus em Gálatas 3, versículo 21. E o Deus Santo, ele não pode se vincular àquele que se faz pecado, por isso Jesus é desamparado. Mas em segundo lugar, uma outra resposta do desamparo de Deus Pai a Jesus na cruz, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quase que posso ouvir Deus Pai dizer assim: meu filho, eu te desamparei, porque nessa hora eu estou na condição de juiz. E como juiz, eu não posso ter vínculos com o réu, porque quando o juiz vai julgar, se ele tiver vínculos com o réu, esse julgamento estará maculado, manchado e sob júdice. Queridos, esse momento da crucificação é um mistério. Nós passaremos aqui, não sei se mais alguns anos, ou décadas, ou séculos, ou milênios, até a volta de Jesus, mas nós nunca compreenderemos exatamente toda a plenitude do mistério de Deus que está no ato da morte de Jesus Cristo. Mas um dos grandes mistérios é que Jesus na cruz, ele assume plenamente a sua condição humana, e o Deus Pai, ele assume plenamente a condição de juiz, para julgar aquele que estava em lugar da humanidade. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 5,18 o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora preste muita atenção no que vou lhe dizer. Muita atenção. Na cruz do Calvário, o grito de Jesus que revela o seu desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito de Jesus, desamparo, associado à sede que Jesus sente na cruz. Há um momento em que na cruz Jesus diz assim: eu tenho sede. Abandono, sede física e a agonia da dor do seu coração são os elementos que a Bíblia descreve como símbolos do inferno. Abandono de Deus, sede física e dor na alma são símbolos, são elementos simbólicos que a Bíblia descreve como sendo a realidade do inferno. Daí, um grande estudioso da Bíblia chamado William Hendricks, ele disse o seguinte: o inferno veio até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele,
experimentando os seus horrores em nosso lugar. Queridos, na cruz, Jesus experimentou os horrores do inferno. Um grande pregador do passado, chamado Charles Haddon Spurgeon, olha o que ele disse: foi necessário que Jesus experimentasse a perda do sorriso do seu Pai, pois os condenados no inferno devem ter provado essa amargura. E, portanto, o Pai fechou os olhos do seu amor, pôs a mão da justiça diante do seu rosto e deixou que o seu filho clamasse: Deus meu, por que me desamparaste? Agora você percebe por que a morte de Jesus tem tudo a ver com a vida. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos livrou da pior de todas as experiências. Qual é? O abandono de Deus. O inferno. Sabe qual é a pior realidade que aqueles que forem lançados no inferno experimentarão? Não é o fogo, não é o cheiro, não é a ausência de relacionamentos interpessoais, embora tudo isso será uma dor terrível. Mas a pior dor do inferno é a dor do abandono de Deus. A palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses 1,9: os pecadores sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O abandono de Deus significa a experiência do inferno. Eu às vezes, eu acho graça, às vezes eu fico triste, enfim, são os mais variados sentimentos que me tomam quando eu ouço um cristão falar assim: pastor, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus me deixou. Por que, irmão, que Deus te deixou? Me deixou essa enfermidade que eu estou com ela? Não é possível. Deus me abandonou porque meu filho saiu de casa. Deus me abandonou porque meu casamento acabou. Deus me desamparou. Por quê? Porque eu fui mandado embora do emprego. Ora, por causa disso, Deus me abandonou. Às vezes eu acho graça, às vezes eu choro, sei lá o quê. Queridos, quando alguém diz isso, essa pessoa não tem a mínima noção do que significa o abandono de Deus. Essa pessoa não sabe nada do que isso significa. Porque o significado real do abandono de Deus, sabe qual é? Inferno. Se Deus por um minuto tirasse a sua presença do mundo, digo, presença bondosa, presença maravilhosa, presença graciosa, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos asfixiados, todos nós aqui correríamos atrás do suicídio, como sendo a única alternativa plausível para uma vida desesperadora. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, Ele experimenta esse abandono de Deus no meu lugar e no seu lugar, de modo que, pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, eu e você não estaremos descolados sequer um milésimo de segundo daquele que é a fonte da vida, daquele que é a plenitude de alegria, daquele que enche o nosso coração de sentido, daquele que faz com que a nossa existência seja uma existência maravilhosa. A cruz de Cristo tem sabor não de morte, mas tem sabor de vida, porque Jesus tomou em nosso lugar o cálice do abandono de Deus e agora nos dá a alegria de estarmos eternamente ligados nele. Aleluia, louvado seja o teu nome. Mas em terceiro lugar, a morte de Jesus nos livra das interpretações equivocadas. Olha o que aconteceu naquele dia também, queridos, ali na cruz do Calvário. Olha o versículo 35 e o 36. Você pode ler comigo? Vamos lá? Alguns dos que ali estavam
ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Deixai. Algumas pessoas estavam ali, próximo à cruz. Cristo grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E algumas pessoas equivocadamente interpretam aquelas palavras como sendo Eli, Eli, Elias, Elias, por que me desamparastes? Essas pessoas pensam que Jesus estava chamando por Elias, que era um profeta do Antigo Testamento há muito, já morto. E não só eles interpretaram assim, como há uma maldade, porque eles estão brincando com o jogo de palavras, porque esse Eloi, Eloi no aramaico é muito próximo da expressão Elias no hebraico, e eles fazem um trocadilho de palavras. Mas enfim, qual é a atitude deles diante disso? Eles molham uma esponja com vinagre. Aí você pensa bem a dor. Os lábios de Cristo todo cortado, seu rosto todo macerado, e eles vão com aquele vinagre, aquela esponja, e colocam na boca do nosso Salvador. Imagine a dor que ele sentiu ali. Daí, ao olhar para isso, nós chegamos à seguinte conclusão: de que todo aquele que não tem uma visão correta sobre a morte de Jesus na cruz, ele passa a ter uma interpretação equivocada na vida. Quem não entende a morte de Jesus Cristo na cruz, não entende a vida num plano horizontal nem vertical. Agora, quando alguém entende a morte de Cristo, ele passa a interpretar corretamente a vida. Eu acho isso fantástico. Porque hoje eu olho para a vida, e a partir da morte de Cristo, eu tenho acerca da vida uma interpretação correta. Por exemplo, o pecado, eu interpreto corretamente, eu chamo ele de pecado, e não de vida prazerosa. Eu interpreto corretamente a vida. O dinheiro, eu chamo o dinheiro de moeda de troca, e não daquilo que pode trazer a minha felicidade. Família eu chamo de instituição divina, e não de relações descartáveis que a gente pode amassar e jogar no lixo. Eu interpreto a vida corretamente. Filhos eu não chamo de problemas ou impedidores do meu sucesso. Filhos eu chamo de a herança que Deus me deu. Então, quando nós interpretamos a vida do ponto de vista da morte de Cristo Jesus, nós passamos a fazer uma análise acertada da existência. Todas as coisas a gente começa a colocar nos seus devidos lugares. O prazer, eu ponho o prazer no devido lugar, não me torno hedonista. As causas sociais, eu coloco no lugar certo, e não as tenho como possibilidades de eu me redimir com Deus. Não. Os meus sonhos, tenho, mas coloco-os dentro de uma planilha acertada e não como fim principal da minha vida. O sexo, ele vai para o seu devido lugar e não vira uma bagunça, um desequilíbrio na existência. Olha aí, queridos, quando nós olhamos para a morte de Cristo, tudo mais na existência vai se acertando como um efeito dominó positivo. Mas ainda, quando eu olho para o texto, é que a coisa vai tomando cada vez mais densidade para essa existência. A morte de Jesus nos livra de uma vida derrotada. Versículo 37. Leia comigo o versículo 37. Mas Jesus... Pense comigo um pouco sobre a morte de cruz. Quando alguém era crucificado, essa pessoa ficava na cruz por alguns dias. E a sua força, a força do crucificado, ia exaurindo. Ele ia se enfraquecendo, até que antes dele morrer, ele não conseguia
falar mais nada, senão balbuciar com muita dificuldade algumas palavras. A morte de Cristo, no entanto, quebra aquele padrão. Primeiro, porque Jesus fica apenas 3 horas na cruz. Do meio-dia às 3 da tarde. Segundo, que quando Jesus morre na cruz, ele não morre enfraquecido. Ele não morre debilitado. Ele morre soltando um grande brado de triunfo. Esse brado que Jesus dá na cruz significa que ele havia consumado a obra da redenção. Esse brado de Jesus na cruz significa que ele estava fechando com poder, sucesso e vitória a missão de Deus dada a ele. Irmãos, Jesus morre como um vencedor. Jesus não é um mártir, Jesus não é um assassinado, Jesus não é um fraco que não pôde contra o Império Romano, não. Ele vai até a cruz voluntariamente, ele se entrega. Sabe o que eu acho interessante? Lindo, extraordinário. É que quando Jesus dá esse brado de vitória, e esse brado de vitória é antecedido por 2 outras frases, uma em que ele diz assim, está consumado, e a outra em que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele dá esse brado que eu não sei o que foi, mas no exato momento em que Cristo dá o brado, o céu que estava em trevas, lembra? Do meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus dá o brado de vitória, a escuridão é dissipada. As trevas são expulsas. Aquela negridão que tomava aquele lugar, no exato momento em que ele dá o brado, é removida. As nuvens do juízo de Deus são removidas pela vitória da cruz de Cristo. Ei, você percebe agora a ligação que há entre a morte de Cristo e a vida? Porque, sinceramente, queridos, eu não creio, não sirvo e não adoro um Deus fraco. Não sirvo, não adoro, não creio num Deus que foi morto. Creio e sirvo e adoro um Deus que se entregou em nosso lugar. Agora veja bem, não foi a morte quem venceu Jesus Cristo na cruz, foi Jesus Cristo na cruz quem venceu a morte. Não foi o diabo quem venceu Jesus Cristo com a morte, foi Jesus Cristo com a morte que venceu o diabo e todo o reino das trevas. O brado de vitória naquela cruz significa que Satanás e todo o seu império está debaixo dos pés daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tem algumas pessoas que elas não gostam de ouvir sobre a morte de Jesus. Tem algumas pessoas que não gostam de ouvir sobre a cruz de Cristo. Tem algumas pessoas que sequer não querem mais me ouvir, porque dizem que eu só falo sobre a cruz e a morte de Jesus. Não, eu falo sobre muitos outros assuntos. Mas o que você precisa entender é que não dá, e essas pessoas dizem assim, falar de morte é algo muito deprê. Falar de morte, não, eu quero algo para cima, eu quero algo que me jogue para cima, eu quero falar de vitória, eu quero falar de esperança, eu quero falar de fé. Como se falar da morte de Jesus na cruz fosse falar de uma derrota, fosse falar de uma desgraça, fosse falar de um plano que foi sabotado pelo Império Romano, pelas autoridades religiosas dos dias de Jesus. Não. Falar sobre a morte de Jesus é falar sobre a vida. Falar sobre a morte é falar sobre vitória. Falar sobre a morte de Cristo é falar sobre fé. Falar sobre a morte de Jesus é falar da base.
é falar da mola que me impulsiona, é falar sobre o trampolim que me joga para a vida, para ser um vencedor, porque a lógica da cruz é exatamente o contrário. É por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz que nós somos livres para viver uma existência plena de significados. Por causa do brado de vitória na cruz do Calvário, eu e você podemos romper com vícios, podemos romper com os grilhões do pecado. Por causa do brado de vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você somos mais do que vencedores. Por causa do brado de vitória na cruz do Calvário, nós não tememos nem principados e nem potestades, porque nós pisamos serpentes e escorpiões e nenhum poder do maligno pode nos causar dano. Por causa do brado de vitória de Jesus na cruz do Calvário, nós não seremos contados entre os derrotados. Por causa do brado de vitória na cruz do Calvário, nós temos esperança, nós temos fé, nós temos alegria, nós temos vida abundante. Nós partimos para a vida na certeza de que nós somos amados, na certeza de que não há azar, na certeza de que não há MyTube, na certeza de que não há horóscopo, na certeza de que não há alinhamento das estrelas que me ajudam, porque eu fui plenamente ajudado, restaurado, salvo na cruz do Calvário. Venha o que vier, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. A morte de Cristo me projetou para a vida mais rápido do que um foguete. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou caminhando para o fim, mas ainda preciso lhe dizer o seguinte: a morte de Jesus nos livra de uma religiosidade vazia. A morte de Jesus nos livra de uma religiosidade vazia. Veja só o que aconteceu quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário. Olha o versículo 38. Vamos ler juntos? E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que véu era esse? Nós estamos falando aqui do templo de Herodes, lá em Jerusalém. O templo, ele tinha algumas divisões. Primeiro, ele tinha um primeiro véu, que era o véu que ficava separando o lugar externo do lugar santo. Então, seria mais ou menos como se naquela porta ali tivesse um véu, que estivesse separando aquela entrada do lugar santo aqui, o templo. Mas dentro do templo havia um outro véu, por exemplo, estaria aqui, ó, e separaria o lugar santo desse lugar que nós vamos chamar aqui de Santo dos Santos. Esse véu tinha 18 metros de altura. Era muito alto, né? 18 metros de altura. Ele tinha 9 metros de largura. E a espessura desse véu dava mais ou menos o comprimento de uma mão. Por que que dava? Porque eram vários véus e muitas cores. Um véu branco, um véu laranja, um véu cinza, um véu amarelo, um véu azul. E eram tantas cores que quando juntava todos eles dava uma espessura mais ou menos de uma mão. Quando Jesus dá o brado de vitória, esse véu é rasgado. E como é que esse véu é rasgado? Esse véu não é rasgado de baixo para cima. Esse véu é rasgado de cima para baixo. O que significa que não teve a participação humana, não foram as mãos humanas que rasgaram esse véu, mas foi o Deus Todo-Poderoso que rasgou o véu de cima para baixo. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso significa para nós? Esse lugar, o Santo dos Santos, só podia entrar-se nesse lugar uma vez por ano. E só uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. E ele entrava no Santo dos Santos com uma corda. Eles amarravam uma corda no sumo sacerdote. O pessoal ficava no lugar santo, dava a corda e ele entrava. Porque caso esse sumo sacerdote morresse lá naquele lugar, ninguém poderia entrar para pegar o corpo.
teriam que puxar o corpo desse sumo sacerdote, porque nesse lugar ninguém poderia entrar. Esse lugar era símbolo da presença de Deus, era símbolo da manifestação de Deus. Quando esse véu se rasga de cima a baixo, significa dizer que nós agora não precisamos mais de um sumo sacerdote para entrar por nós no Santo dos Santos. Cristo rasgou o véu, Ele entrou por nós e agora Jesus diz, eu entrei, venham todos vocês, podem entrar também no lugar santo. Queridos, quando esse véu se rasga, é Deus dizendo assim, venham me conhecer, venham ver a minha face, venham sentir a minha glória. Já não é mais um grupo seletivo que pode vir, agora está aberto o caminho pavimentado, todos os meus filhos podem chegar a este lugar. Quando o véu se rasga, está sendo abolida e terminada toda a lei cerimonial judaica. Acabou, página nova, tempo novo, vamos para uma nova vida. Querido, agora você entende a conexão que há entre a morte de Jesus Cristo na cruz com a vida. A morte de Cristo põe abaixo toda uma religião organizada e estruturada e oferece a todo homem e mulher de todos os povos, línguas, tribos, nações e etnias o privilégio de conhecer a Deus. É por isso, irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, deixa isso entrar no seu coração, pelo amor de Deus. Toda religião organizada, que precisa de objetos para conduzir alguém a Deus, é uma religiosidade, é uma religião, melhor dizendo, vazia. Olha, para receber o milagre de Deus, você precisa dessa fitinha aqui, ó. Você precisa dessa rosa ungida, você precisa desse rosário, você precisa dessa toalhinha ser tu uma bênção, põe no seu carro, para o seu carro não sofrer acidentes. Você precisa dessa vela para chegar mais perto de Deus. Querido, querida, essa religião é obsoleta, caduca, inválida. Nós não precisamos mais de objetos alguns, porque nós agora estamos numa relação pela fé com esse Deus que me acha sem objetos, sem roupas sagradas, sem mantos, sem rituais, sem cerimônias. Basta ter um coração quebrantado, um coração verdadeiro, e Ele se manifesta a nós. Aleluia. Caiu por terra toda religião organizada também que precisa de um homem para ser o mais ungido, para ser o mais consagrado. Olha, quer ser curado, procura aquele homem, tem uma unção especial. Você quer uma vitória? Aquela mulher. Querido, isso é baboseira, religiosidade vazia. Nós só precisamos de uma pessoa para nos conectar com Deus, e esse atende pelo nome de Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. O véu rasgou. Pode entrar, pode conhecer esse Deus, pode pedir a Ele. Você é filho dEle, você é filha dEle. Ele o ama, Ele o quer bem. Pode vir que Ele mesmo abre os portais e te recebe. Aleluia. Mas, terminando, sexto e último lugar, a morte de Jesus nos livra da cegueira espiritual. Olha o versículo 39. Vamos ler juntos? O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem. Queridos, o centurião, ele era o oficial romano responsável por 100 soldados. Certamente ele era o responsável ali pela crucificação de Cristo. Esse homem não foi impactado diretamente pela vida de Jesus, ele foi impactado pela morte de Jesus. Olha o que diz o texto: vendo que assim expirara, assim morrera, assim se entregara. Quando Jesus morre, com aquele brado, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque esse centurião tinha acompanhado, muito provavelmente, inúmeras mortes por crucificação, e ele sempre via
o mesmo quadro. O cara chegava lá, gritava, chorava, dizia, me solta, me tirem daqui. Primeiro dia, segundo dia o cara estava fraco, com sede, terceiro, até que o sujeito ia se entregando e morria sem conseguir balbuciar palavras. Jesus Cristo não, passa 3 horas somente na cruz, o que é uma quebra de paradigmas, e ele não morre como um fraco, como um derrotado, como um fracassado. Ele morre com um brado de vencedor, como que dizendo assim, eu estou no controle, o Senhor dessa situação aqui sou eu, não estão me matando, eu estou entregando a minha vida, e para provar que assim é, eu não vou morrer como os demais, eu vou morrer com um brado de vitória. E ele dá um brado, e aquele centurião olha e diz, não, peraí, esse filme eu nunca vi, essas cenas são inéditas, verdadeiramente, este homem aí, pendurado no meio, ele é o Filho de Deus. Queridos, de igual maneira, foi a morte de Cristo que abriu os nossos olhos espirituais. E agora nós sabemos que aquela morte ali não é mais uma qualquer, é o Filho de Deus se entregando por amor. Aleluia. Eu concluo dizendo o seguinte, a morte de Jesus deve ser o alvo da nossa observação mais profunda. Versículo 40 e 41, olha o que diz, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé, as quais quando Jesus estava na Galileia o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Palmas para as mulheres, porque quem era para estar aqui, eram os discípulos de Jesus. Cadê os discípulos de Jesus? Vazaram. Só ficou um João, mas as mulheres guerreiras, corajosas, audaciosas, estavam ali observando atentamente cada detalhe da crucificação. A lição aqui é que eu e você devemos, como essas mulheres, observar atentamente o significado da morte de Jesus. Não de longe, bem de perto. Bem de perto. Porque Jesus, quando ele pretendeu ser lembrado pela igreja dele, Jesus não pretendeu ser lembrado por nós como aquele que cura, não. Jesus não quis que a igreja se reunisse semanalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, para lembrar dele. Como é que nós vamos lembrar de Jesus? Vamos lembrar dele como aquele que multiplicou pães e peixes. Não. Vamos lembrar dele como aquele que andou por sobre o mar. Não. A igreja, quando se reunir para lembrar de mim, eu quero que se lembre da minha morte. Eu quero que se lembre por meio da celebração da ceia, que haja pão, símbolo do meu corpo, que haja cálice, símbolo do meu sangue. É dessa forma que eu quero que a minha igreja se reúna para lembrar-se de mim. Lembre-se de mim pela morte, porque a minha morte gera vida. Lembre-se de mim pela minha morte, porque a minha morte abre os olhos espirituais. Lembre-se de mim pela minha morte, porque a minha morte gera fé e esperança transcendental de uma vida perfeita no céu do meu Pai. Vamos ficar em pé? Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, para a gente encerrar com essa canção sobre a cruz. Querido, agora que você entende como a morte de Jesus tem a ver com a vida, o que você vai fazer com isso? Nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra, nós precisamos tomar uma decisão. Que decisão você vai tomar hoje? Você não pode viver sem ter
o cenário da cruz em observação contínua. Querido, não se iluda. A palavra de Deus diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, é necessário aplicar fé. Eu preguei aqui, palavra da morte. Você só poderá se apropriar dessa palavra por meio da fé. A fé. Você precisa hoje entregar sua vida a Jesus. Fala: Jesus, eu me rendo a essa sua morte que traz vida. Eu me rendo ao que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Eu me rendo ao Senhor e quero viver contigo para todo sempre. Sabe, é preciso você fazer uma declaração pública dessa fé. Eu quero te convidar agora a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a fazer uma oração, antes da gente começar a cantar aqui. Quero que você faça uma oração aí no seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu sou tocado por esta mensagem da tua morte, morte que foi em meu lugar. Fala no seu coração assim: Deus Pai, eu me rendo a este teu amor e a este teu plano de me redimir, de me resgatar do inferno, da condenação do meu pecado, de uma eternidade sem o Senhor, por meio da cruz do teu Filho Jesus. Faça essa oração. Porque ninguém será salvo se não for mediante a fé. Ah, mas Deus é amor, pastor, é amor. E o amor se revela na cruz, mas é necessário se apropriar desse amor pela fé. E é uma fé que muda a vida, é uma fé que muda o caráter, é uma fé que muda comportamentos, é uma fé que muda os seus ambientes, é uma fé que muda o seu coração, é uma fé que muda as suas emoções, é uma fé que muda os seus conteúdos interiores. Você não veio aqui hoje por acaso, Deus te trouxe aqui, saiba disso. Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e você render-se a Cristo Jesus, e você abandonar os pecados. Você que está vivendo uma vida em derrota, uma vida derrotada pelo diabo, derrotada pelo pecado, derrotada pelas doenças, Deus te trouxe aqui para que você receba de graça essa ministração da vitória, do perdão, da salvação, da redenção. E é necessário você tomar essa atitude, dizendo: Deus, eu quero viver por meio da cruz, eu quero me entregar. Você que está me ouvindo, você que está aqui ou está na internet ouvindo essa mensagem, é necessário você entregar-se a Deus por meio da fé. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, você que está tomando essa decisão de andar com Cristo Jesus. Vamos louvar ao nome dEle, vamos celebrar a cruz agora, através de uma canção espiritual, e logo após eu vou orar por sua vida, em nome de Jesus. Preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, oh.
vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, 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 Glórias ao teu nome, ó Jesus. Por esta cruz viveremos, por esta cruz morreremos. A tua morte nela nos trouxe vida, ou esperança, devolveu a nós a capacidade de sonhar, plantou em nós a esperança de uma vida eterna, colocou em nós o sentido verdadeiro de pisarmos o chão desse planeta. Agora, Deus, por meio da morte do teu Filho, quem nesta morte aplica a fé, quem nesta morte deposita todas as suas esperanças, quem nessa morte aposta todas as fichas, passa a ter uma vida nova, uma vida sem culpa, uma vida sem os grilhões do pecado, uma vida sem vícios, uma vida sem toda a escravidão imposta pelo reino das trevas, uma vida sem medo de Deus. Ó Pai, eu oro por esses que estão aqui e os que estão longe, que esta palavra os leve agora, Deus, aos joelhos, a oração da fé, a oração da renúncia, a oração da confissão de pecados. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos que estão aqui e dos que estão longe, e que o Senhor os receba por meio de Cristo Jesus, o Senhor, na tua santa e bendita família. Pai, em nome de Jesus, que esta morte, Pai, tenha para nós sempre esse verdadeiro significado, que não é outro, senão o de vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pega na mão de quem está ao seu lado. Quero dizer para você que ouviu